ABRE é uma associação sem fins lucrativos, fundadas por familiares, profissionais e portadores de esquizofrenia. E nasceu em dezembro de 2002. Ela foi criada a partir de um projeto de ações de combate ao estigma da esquizofrenia, chamado SOESC. Esse projeto estava ligado a um programa mundial da Associação Mundial de Psiquiatria. E a nossa missão, desde o começo, é melhorar a qualidade de vida dos familiares e das pessoas que são afetadas pela esquizofrenia, lutando pelos seus direitos e procurando eliminar o estigma e a discriminação da doença na comunidade. Essa é uma missão ambiciosa, né? Eu tenho uma experiência pessoal de uma certa altura da minha vida, pegar as revistas científicas e ler todas elas sobre esquizofrenia, e não mudou nada a minha condição, não mudou nada as dificuldades que eu tinha, né? Meu primeiro episódio aconteceu dos 20 para os 21 anos, e eu não estava nada bem. Minha família viu que eu não estava bem, mas não sabia o que era. E eu saí num domingo para ir até a Catedral da Sé, saí desorganizado e entrei no metrô Liberdade. Vinha vindo o trem do metrô e eu escutei uma voz: "Por que você não se mata?" E eu me joguei na frente do trem e acordei 3 dias depois sem minha perna direita. Foi traumático. Então, a mensagem que fica é: se a pessoa está numa crise com a esquizofrenia, é fundamental levar para atendimento e o profissional atender e encaminhar, seja para uma internação, seja para um serviço substitutivo como o CAPS, porque é uma urgência médica, como é uma fratura, como é um coma diabético, como é um infarto, né? Do ponto de vista médico. Bom, eu passei isso foi em outubro de 84. Entre outubro de 84 e junho de 85, eu coloquei uma perna mecânica. Eu estudei, eu queria muito entrar no curso de física, e esse foi um dos motivos da minha primeira crise. E eu prestei vestibular para um curso que tinha no interior de São Paulo, na Universidade Federal de São Carlos. E entrei e fui morar em São Carlos. E não foi detectada meu primeiro surto com a esquizofrenia por conta das dificuldades que a perda da perna trouxe, como analgésicos e todas essas coisas. E, para mim, foi uma experiência muito rica entrar na universidade, porque, primeiro, era meu sonho. E, segundo, a Universidade Federal de São Carlos, ela era uma fazenda. Então, ela tem um lago, tem quadra poliesportiva, tem piscina, quadra de tênis, muito verde. E dentro desse panorama, que parece uma colônia de férias, tem as salas de aulas e os laboratórios. Então, é um ambiente muito gostoso para se estudar. Quando eu estudei lá, os cursos eram mais ou menos próximos, e todos nos encontrávamos na hora do almoço. Então, você podia conhecer pessoas de vários cursos e fazer amizade. Tinha festas de quinta-feira no centro acadêmico da Federal de São Carlos, e na sexta-feira no centro acadêmico da USP de São Carlos. Tem um outro campus da USP lá. Então, era um ambiente propício para fazer uma grande rede de amigos, e foi o que eu fiz. Em 86, eu comecei a dar aula para o supletivo de 2º grau, que também foi uma experiência muito rica. E comecei a fazer uma terapia com um psicanalista, que era professor da Federal, e ele queria trabalhar comigo a minha imagem corporal sem uma perna. E sem se dar conta que tinha algo muito mais grave por trás da perda da perna, que era a esquizofrenia. E disparou meu segundo surto com a esquizofrenia.
e eu fui internado no hospital, em uma clínica no interior de São Paulo, né? O local da internação não era bom e tinha uma parte paga que tinha uma hotelaria de um hotel fazenda. E uma irmã minha pegou o dinheiro que ela tinha para dar entrada num apartamento, que ela era recém-casada, e pagou o meu tratamento, né? E eu saí da internação. No semestre seguinte, eu voltei para a universidade e descobri que todos esses amigos de festas, aulas, não existiam mais, né? Eu tinha 5 amigos com quem eu podia conversar, sentar para almoçar junto e ir embora para casa juntos. Isso a gente dá o nome de estigma. Estigma é a discriminação do outro sem conhecer o que o outro está vivendo, é um pré-julgamento, né? Este foi um período muito difícil da minha vida, né? Pode perguntar. Eu perguntei se você teve a tentativa de suicídio, foi na primeira crise. Sim. Você me respondeu que foi na primeira. Sim. E a coisa, uma tentativa de suicídio é uma coisa muito grave. Sim. E ficou, o que eu estou achando engraçado, que você falou que passou batido, né? Você falou em função do tratamento. A esquizofrenia não foi detectada. A tentativa de suicídio ficou evidente. Sim. Né? E aí a minha família me tratou como quem tenta suicídio. Ela me deu uma dose muito maior de atenção, amor, carinho, né? Mas não identificaram o transtorno mental. E depois disso, você conseguiu estudar. Você fez, desenvolveu entrou em física, numa faculdade, conseguiu se desenvolver dessa maneira até que veio a segunda crise. Isso. Olha... não desagregou, não fez nada? Desagregou. Sem medicação, sem nada? Desagregou. Eu fiquei catatônico um tempo, um período. Quem não conhece o que é catatonia é ficar numa posição estática, imóvel, por muito tempo, né? Eu passei por uma situação muito sofrida de fazer os curativos de uma grande cirurgia. Depois, o que aconteceu comigo é uma coisa assim, eu coloquei uma grande esperança em voltar a andar. E aí eu me dediquei com muito empenho a isso. Eu tinha o direito de ir 2 vezes na semana treinar no hospital com a prótese semi-acabada, para aprender a usar a prótese. E eu convenci a fisioterapeuta a me deixar ir todos os dias. Então, de segunda a sexta, eu ficava treinando para colocar a prótese de manhã e à tarde ficava estudando para o vestibular. E sem medicação? Sem medicação. A crise com a esquizofrenia, principalmente as primeiras, elas podem reverter sozinhas. Se vai ficar sintoma residual ou não, é uma questão de caso para caso. Sintoma residual é você ter sintomas que persistem após a crise desaparecer. Só mais uma perguntinha. Você está falando uma coisa que é obstinação, né? Você falou de muita obstinação. Eu queria entrar em física, sim, eu estudei, eu fui, pus a prótese, eu me obstinei a andar com ela. Essa obstinação exagerada pode ser um sintoma? Olha, pode. É uma pergunta nova para mim, eu estou pensando sobre isso. Pode ser sintomático, mas, no meu caso, foi uma saída no mundo real para fora das questões que a esquizofrenia me colocava. O estudo era real, a perna mecânica estava sendo terminada enquanto eu treinava com ela, era muito real. Eu andava de muletas. Eu moro perto da Vila Mariana e fiz minha perna mecânica no Hospital das Clínicas. E eu ia todo dia de muleta, de ônibus e voltava para casa. A minha vida foi ganhando um novo sentido. E tem um elemento que eu não comentei. O professor, o coordenador pedagógico da escola técnica que eu fiz, tinha acabado há 2 anos, né?
ele usava 2 pernas mecânicas. E eu ia praticamente no começo, quando eu peguei as muletas, eu ia praticamente todos os dias e ficava 2, 3 horas conversando com esse psicólogo, o que me ajudou muito. E na universidade foi muito gratificante a experiência de aprender as coisas que eu gostava tanto. No segundo ano eu entrei no curso de fisioterapia porque eu queria fazer uma perna mecânica mais leve e mais barata. E fui estudar um assunto que era uma interface entre a física e a fisioterapia, chamado biomecânica da marcha, né? Eu estudei bastante isso. Aí, quando eu tive a segunda crise, com a questão do estigma e com as questões dos déficits cognitivos e aquelas 5 dimensões psicopatológicas que eu mostrei para vocês, eu falei para vocês que a crise dura em torno de 1 mês, mais ou menos, se ela for bem medicada. Mas isso não resolve a questão da doença. O que você viveu, o que você experimentou, está muito vivo dentro de você, né? Então, a recuperação, para mim, ela demora em torno de uns 3 anos, para que eu volte a ter um funcionamento igual ao que eu tinha antes da crise. E isso meio que inviabilizou de eu me formar em física, né? Mais alguma pergunta? Ela tinha uma pergunta, eu pulei, né? Eu acho interessante você ter sido cercado de um grupo que te deu um grande apoio, que não te viu como uma pessoa doente, mas te viu como um indivíduo. Então, pelo que eu pude perceber, não foi só focado a sua patologia. Talvez por isso você tenha tido um desempenho melhor. Uma pergunta que eu tenho é em relação à segunda crise que você teve. Você estava fazendo terapia, você estava fazendo psicanálise, e essa segunda crise foi aí que você teve a certeza que você estava com esquizofrenia? Foi quando você bateu o martelo? Foi durante a internação que eu fui diagnosticado. E aí, o que acontece? Me deram uma medicação, eu mostrei um gráfico de medicação, uma medicação de primeira geração, chamada... Não vou falar o nome, porque acho que tem uma questão ética por trás de revelar o nome de remédio. Uma medicação de primeira geração, e eu cheguei em casa, depois da internação, eu não conseguia escrever. Eu tinha enrijecimento muscular. E a médica não me receitou continuar com esse remédio, mas me passou um antidepressivo e um remédio para dormir. E eu fiquei muito mal com essa questão de não conseguir escrever. E eu parei de tomar todos os remédios, né? E segui minha vida depois por 13 anos sem tomar remédio, até aparecer a terceira crise. Eu tive apoio da minha família, um apoio integral, né? A minha família estava olhando para o Jorge e não para o diagnóstico, né? E isso me ajudou muito, me ajuda até hoje. Eu acho que eu sou visto pela minha família como o Jorge. Não o Jorge que manca, não, porque eu sou uma perna mecânica, não o Jorge que tem diabetes, não o Jorge que tem esquizofrenia, né? A relação familiar é fundamental. Eu tive sintomas positivos no final de começo de 87, foi muito duro, porque eu tive sintomas positivos, eu estava delirante, completamente delirante, morando no interior, numa república, e todo mundo vendo o Jorge completamente fora da realidade, e convivendo com isso. Todo mundo que me conhecia na cidade, eu era muito conhecido. Então, mas todo esse período que você ficou, de 13 anos, você não tinha sintoma nenhum? 13 anos após, né? Tinha, de um intervalo para o outro, que você ficou sem depois medicação. entre a segunda e a terceira crise, foram 13 anos. Eu tinha sintomas residuais mais leves, né? Que me possibilitavam trabalhar. Eu fiquei 13 anos, praticamente, trabalhando como técnico de segundo grau, técnico em automação industrial. E, novamente, eu encontrei na minha vida um gerente de manutenção que se tornou um grande amigo. E
com quem eu tinha uma relação muito próxima. Então, isso me evitou muitos estresses. Eu me reportava a uma única pessoa sobre o meu trabalho e cumpria meu trabalho com excelência, então tudo funcionou bem até que essa empresa mudou de lugar, né? E eu perdi o meu trabalho. E aí ficou complicado. Mas durante esses 13 anos, eu entrei no Instituto de Física da USP, aqui em São Paulo, e também não consegui me graduar, né? E eu acho que a esquizofrenia tem uma boa carga, tem um bom peso sobre isso. A esquizofrenia e o abuso do uso de álcool, né? Então, a minha vida, nesses 13 anos, apesar de estar trabalhando, ter um bom rendimento, ter entrado na universidade que eu sempre quis, minha vida foi perdendo sentido, né? E cada vez eu passei a beber mais, né? E tive algumas situações estressantes. Umas eu prefiro não comentar, porque são atividades de pesquisa e as pessoas estão vivas aí, eu não vou me envolver com isso. Não acho ético citar o nome dessas pessoas. Era uma pesquisa fora, era uma pesquisa com uma pessoa, professora titular da USP, com uma área muito interessante, mas que foi muito traumática para mim. E uma perda amorosa, o término de um relacionamento amoroso de uma grande paixão. E isso gerou a minha terceira crise, né? Na verdade, a pergunta, acho que eu vou tentar fazer algumas bem rápido. Eu queria que você explicasse um pouquinho como foi para você receber a notícia de que você tinha sido diagnosticado com esquizofrenia. Como foi... Quando que você decidiu que você aceitou fazer o tratamento? Que você, a partir de que momento você falou, eu preciso ser medicado e eu vou tomar medicamento, se você estivesse, né, tomando medicamento hoje, e qual que é a importância desse medicamento para você conduzir a tua vida? Eu fui tomar consciência de que eu precisava do remédio depois da terceira crise, 16 anos depois do primeiro episódio. Eu fui tomar essa consciência em 2001, e eu vou contar a história e ela vai respondendo a sua pergunta, né? Meu terceiro episódio foi muito grave, né? Foi uma comorbidade, uma junção da esquizofrenia com abuso de álcool. Tanto que eu fui para o pronto-socorro de um hospital aqui na Vila Mariana, da Santa Casa de Misericórdia, e fui internado no setor de álcool e drogas, né? E novamente me deram uma dose forte de remédio. Tanto que eles tinham que dar remédios para controlar os efeitos colaterais, né? Isso era uma prática comum naquela época. Não se sabia naquela época isso que eu mostrei para vocês, que não precisa dar altas doses de remédio. E foi muito difícil. Eu saí da internação sem expressão facial, com muito medo. A minha irmã insistia para eu ajudar, por exemplo, a lavar a louça do almoço, e enquanto eu lavava os pratos, ela já tinha lavado tudo e arrumado a cozinha. Eu tinha uma dificuldade, um déficit cognitivo de função executiva muito elevado. Isso foi devido à medicação que você tomou, você acha? Eu acho que é uma mistura das duas coisas. Por um lado, tem a alta dose de remédio, e, por outro, tem as dificuldades que a esquizofrenia coloca, né? Então, quando vocês me perguntaram lá sobre a época que eu tive meu segundo episódio, tem uma coisa que eu gostaria de falar para vocês que foi importante na minha vida.
Em 87, eu fiz um tratamento espírita, num centro espírita kardecista, que era um pouco depois de São Carlos, era em Araraquara, durante alguns meses. E ele foi efetivo, né, para que eu me organizasse emocionalmente e levasse minha vida para frente. Então, no começo de 2001, depois que eu saí da internação, minha irmã ia comigo na psiquiatra e questionava, falava: o Jorge não é desse jeito, né? Ele não era assim antes de entrar, há um mês atrás, aqui. E a médica dizia para minha irmã que era sequela do surto. Isso teve um peso muito grande na minha vida. Eu achei que meu cérebro estava estragado, para sempre. Eu ia ficar para sempre daquele jeito. Foi muito doloroso, né? E o que me deu esperança? Eu não sou uma pessoa religiosa, mas minha mãe era, né? E eu resolvi, por minha própria conta, a ir até a igreja do Santo das Causas Impossíveis, que é São Judas Tadeu, que é a igreja, inclusive, é aqui perto. E eu fiz uma promessa, que se eu conseguisse recuperar minha capacidade do meu cérebro, eu iria ajudar as pessoas que eu encontrasse no futuro que estivessem passando pelo que eu estava passando naquele momento. E essa profecia, essa promessa foi como uma profecia que se autorrealizou. Eu encontrei uma terapeuta ocupacional no local de tratamento com quem me identifiquei muito, e o tratamento com ela foi muito efetivo, e eu tive o meu primeiro insight, 16 anos depois da crise. Insight é uma compreensão profunda acerca do que você está vivendo. O primeiro insight é o seguinte: não interessa para mim, naquele momento, se eu estava vivendo era delírio, era fruto do delírio, ou se era realidade. O que importava era eu viver com as pessoas. E aí eu fui me dedicar, vocês acham bom? A coisa era tão difícil que a tarefa mais difícil que eu fazia era pegar meu sobrinho de 4 anos e ficar olhando ele andar na calçada do prédio que eu morava, na rua em frente ao prédio que eu morava, na calçada, e levar ele para dentro de casa depois, né? Eu fiz isso durante 6 meses. A outra grande tarefa que eu tinha era ir até a terapia, que era pegar o ônibus, ir até o local. Eu morava no Ipiranga e tinha que vir até aqui a Vila Mariana. Ficava 1 hora na terapia e voltava para casa. Então, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês percebam que a melhora é possível, mas ela não é um passe de mágica e ela não depende de uma compreensão, de uma descoberta. Eureka, descobri o que eu tenho. Não é isso. Não é assim que funciona, né? Então, a terapeuta ocupacional foi muito importante. No tratamento com ela, no meio do ano, eu comecei a ter um efeito colateral do remédio e ele foi substituído. E eu passei a tomar um remédio de 2ª geração. E eu voltei a sentir de novo. Isso é muito marcante na minha vida, voltar a sentir as coisas, sentir alegria, sentir o dia bonito, coisas muito comuns. E isso foi uma grande mudança, né? Afinal de contas, na prática, meu cérebro não estava estragado, né? E a terapeuta ocupacional fez comigo um projeto. Ela foi saber o que eu queria da vida. E eu queria voltar a estudar. E eu achava que eu não tinha mais condições de estudar física, porque exige muito, e resolvi estudar filosofia. Foi lei do engano. Quem conhece filosofia sabe que é tão difícil ou mais difícil do que a física. Mas eu fui lá, estudei, meio do ano em diante e tal. No final do ano, eu entrei no curso de filosofia da USP e fiz um processo de alta
da terapia ocupacional. E também em 2001 eu conheci a minha psicanalista, né? Ela chama Cláudia, e a terapeuta ocupacional tão importante chama Alessandra. E meu relacionamento com a Cláudia foi se constituindo aos poucos. Durante 2 anos eu fiquei falando com ela sobre a minha esquizofrenia. Eu não tinha outro assunto. Porque eu fui ler bastante sobre esquizofrenia e fiquei muito impressionado com o discurso sobre a doença, que é um discurso muito negativo. E depois de um tempo eu comecei a ver que eu estava andando em círculos. E parei de falar da esquizofrenia e comecei a achar outras coisas que dessem sentido para a minha vida. Fui atrás de outras coisas, né? Então, respondendo a sua pergunta, o processo de aceitação da medicação passou primeiro por uma internação, não que isso seja necessário. A internação é necessária quando a família não consegue dar conta de cuidar de você em casa, né? E de vínculos, o vínculo com a terapeuta ocupacional foi muito importante. Vínculo que eu falo é ter uma relação de confiança. E nessa relação de confiança, a pessoa trata da realidade que diz respeito a você. Então, é uma pessoa que tem uma visão de mundo e está junto com você no mesmo barco, né? Então, isso me ajudou a aceitar a medicação. Bom, a psicanalista, no começo eu achei ela uma pessoa arrogante, né? E eu me trato com ela há 15 anos, ela virou uma pessoa muito central na minha vida. E não é nem um pouco arrogante, foi uma primeira impressão, das primeiras semanas. E eu consigo cuidar com ela, eu cuido da minha alma. Eu não preciso mais cuidar da esquizofrenia porque ela está sob controle. Eu cuido das minhas questões existenciais frente à vida. E é uma relação muito cuidadosa, né? A psicanálise ou a psicoterapia não é dar conselhos. É construir sentido para a vida através da relação que se estabelece entre o terapeuta e o paciente. Você, em algum momento da sua vida, teve algum fato assim, mesmo de descuido ou de impressão assim, que você teve de algo que foi ocorrido ou realmente assim não tenha ocorrido, ficou com essa impressão e não teve a certeza, ficou com essa dúvida? Na minha terceira crise, antes de ser internado, eu achava que a minha vida estava passando no enredo da novela das 8 da Globo. E quando eu olhava para a televisão, eu achava que estava contando a minha história ali dentro da trama dos personagens. Eu conseguia conversar com o rádio. O rádio falando, eu achava que era comigo que ele estava falando. Eu achava que tinha câmeras na minha casa, no meu quarto. Isso a gente chama de delírio de perseguição. Ao mesmo tempo, eu me achava uma pessoa muito importante para que isso tudo pudesse estar acontecendo. Isso chama-se delírio de grandeza, né? Essa relação, assim, teve algum comprometimento com álcool ou alguma droga? O abuso do álcool tornou mais grave a crise. Mas não foi efeito da medicação também, não. Eu tenho amigos que passaram por coisas muito parecidas e não usavam droga nenhuma. Eu tenho muitos amigos que têm esquizofrenia, durante esses anos todos que eu trabalho com isso. Minha esquizofrenia hoje ela está controlada. Partindo dessa ótica de um paciente, de um portador de esquizofrenia, eu fico pensando assim, o que é uma esquizofrenia controlada, tá? Porque quando você vai para um paradoxo de paciente e médico, eu vejo muito na minha vida profissional
o que é esse controle de esquizofrenia. Se é tirar apenas os sintomas que o paciente está tomando, dar aquele sossega-leão, ele evitar um problema para sua família, isso pode ser uma ótica de um profissional de saúde, talvez que não esteja tão engajado no real objetivo do paciente. Então, na sua ótica, na sua vivência, o que você vê hoje como realmente uma esquizofrenia controlada? Justamente pensando nesses dois lados, o médico e a família e o paciente. Três lados, desculpa. Médico, família e paciente. Eu vou ir um pouco para frente na minha história, depois eu volto para completar. O controle da esquizofrenia se deu na minha vida na medida em que eu consegui estabelecer relação de confiança com os médicos e com a prescrição da medicação. Então, eu tive uma quarta crise depois que entrei no curso de filosofia e fui tratado em casa e foi muito difícil, deu um trabalho enorme para minha família. Até que eu voltei no local de tratamento e fui atendido por uma médica que eu conhecia. E ela me ouviu e falou: Jorge, eu entendo o que você está vivendo, mas eu estou pedindo para você, por favor, volta a tomar o remédio. E minha irmã vinha insistindo para que eu tomasse o remédio e eu vinha negando. Até que eu falei: olha, eu vou fazer um acordo com vocês. Com a médica eu falei isso. Vou fazer um acordo com você. Eu não acho que eu estou doente, mas eu vou tomar um remédio. Cheguei em casa e falei para minha irmã: eu vou tomar o remédio desde que você confie que eu tomo o remédio. Peguei a caixinha de remédios e comecei a tomar. E depois de uns 20 dias, toda aquela situação fantasmagórica que eu estava vivendo, que eu contei para ele, de delírios, alucinações, os delírios mudaram e as alucinações também. E isso tudo foi desaparecendo. E aí eu me dei conta de uma coisa, do meu segundo insight, que eu tenho uma doença que muda a minha maneira de ver o mundo, né, de perceber a realidade. E eu preciso do uso do remédio para controlar isso, e preciso de ter relações de confiança com as pessoas, ter pessoas em quem eu possa confiar, para poder saber se eu estou na realidade mesmo ou não. Então, esse é um tipo de controle da esquizofrenia, né, que ocorreu em 2003 para 2004. Né. Depois, eu passei um período de 9 anos sem crise. Né, mas eu construí várias coisas na minha história que foram dando sentido para a minha vida e para o meu autocuidado. Mas você vê hoje, tirando o paciente, a família e o... Por exemplo, vamos pegar a família. A família, ela entende que para que um paciente esquizofrênico, basta ele... É muito mais além ele estar funcional do que ele estar realmente controlado? Isso é uma pergunta. E o médico, ele tem essa ótica também? Ele consegue visualizar, ele consegue... não sei se você está me entendendo, mas o médico ele consegue falar assim: eu preciso que o Jorge, por exemplo, ele seja um cara funcional, que volte a escrever livros, que volte a dar aulas, que volte a fazer... Muito além do que ele apenas deixar de ter os sintomas positivos, por exemplo, e negativos. Isso já está mais... Está normal isso hoje em dia, dentro desse ciclo de tratamento? O médico ele busca realmente essa funcionalidade ou quer só que você ou outros pacientes deixam de ter os sintomas? Porque eu acho que a funcionalidade é algo mais importante ainda do que esses sintomas. Né? É uma coisa ligada à outra. Na verdade, eu me tratei com 3 médicos desse período para cá, com quem eu conseguia ter um diálogo. Eles conseguiram, e o meu atual médico consegue, saber o que é importante na minha vida. E a dose de remédio que ele usa comigo é uma dose baixa, porque eu estou funcional. Eu fui conquistando uma funcionalidade. Eu fui fazendo as coisas e depois eu vou contar um pouco para vocês desse período entre crises.
Eu fiz várias coisas. Então, eu estou com a esquizofrenia controlada para o meu perfil como pessoa. Tem pessoas que ficam numa situação mais grave e precisam de uma dose mais alta de medicação ou de uma medicação mais efetiva. E tem pessoas que negam a doença o tempo todo, não acham que estão doentes, tá? Acham que o delírio que elas estão vivendo, elas acreditam que é verdade e não querem se tratar. Então, normalmente, essas pessoas podem ser tratadas com medicação de depósito. Você dá uma injeção a cada 20 dias ou a cada 15 dias. E a pessoa não precisa tomar o remédio todo dia. Essa o tratamento da esquizofrenia varia de pessoa para pessoa, como acho que de qualquer especialidade médica, né? Mas a resposta para a sua questão vai ficar mais clara quando eu for contando mais do que eu fiz, né? Tem uma... Pega o microfone. Oi. Eu estou na Abre desde o começo, né? Ajudei a fundar. Então, na segunda vez, em 2002, era 2002 ou 2003, a segunda psiquiatra que teve aqui, ela já devia ter uns 30 anos fazendo uma apresentação, ela já devia ter uns 20 ou 30 anos. Ela disse que, em 100 casos que ela tinha tratado, ela não tinha visto 2 iguais. Podem ser, no máximo, parecidos. Então, aquilo você pode multiplicar por 10, e a história do Jorge é uma história única. Uma história do meu filho é uma história única. Sim. Então, cada história é uma história. Então, isso porque dizer, a medicina ela vai fazendo estatística, mas quando você pega o Jorge ou o Rafael, é um universo único que tem que ser analisado de uma maneira totalmente diferente. Quer dizer, como o Jorge muito bem colocou, cada doente, cada paciente, todas as doenças, eles são tratados de maneira diferente com os outros. Mas os fatores que agem na esquizofrenia ou na mente são tantas que criam, a cada momento está criando um quadro diferente, que precisa estar sendo acompanhado também. Quer dizer, então, não existe uma fórmula universal, nem uma fórmula mediana, nem é isso. E nem um médico milagroso que vai resolver a situação. Os médicos vão ter procedimentos muito parecidos. Eu tenho diabetes. Se eu mudar de endocrinologista, eu acho que ele não vai tirar o remédio. Ele vai continuar com uma dose muito parecida, porque é o meu perfil clínico. O que eu acho, e aí, quando eu falo da minha história para vocês, e peço para vocês irem perguntando, é para tentar ilustrar da melhor maneira que experiência é essa, né? E como ela pode ir evoluindo. Eu passei por um período de 9 anos sem crise. Nesse período, a minha relação com a psicanalista ficou mais próxima, eu pude falar da minha experiência com a esquizofrenia. O médico que me atendeu, depois daquela que me conhecia, ele se chama Sérgio Lobão. E ele conseguiu me convencer a seguir o tratamento à risca, com muito diálogo. Ele gastava 1 hora de consulta comigo, né? Muitas vezes ele demorava para me atender, e eu ficava um tanto chateado. Esperar 1h30, 2 horas para ser atendido, mas quando ele atendia, ele se dedicava integralmente a conversar comigo. E também nesse período eu conheci o Tiago, o José Alberto, a Cecília Vilares, que vocês vão conhecer um dia, o Luiz Cláudio, que está aqui no fundo, no projeto SOS, que era esse projeto de combate ao estigma da esquizofrenia. E eu fui participar de grupo de produção de texto,
para um boletim que nós fazíamos com pessoas que têm esquizofrenia. E essa relação com as outras pessoas que também têm a doença me levaram a me desfazer do meu estigma que eu tinha em relação a elas e do estigma que eu tinha em relação a mim mesmo. Esse grupo durou ele teve uma duração de 7 anos. Eu posso dizer para vocês que nesse período, estou falando de 7 anos, eu aprendi com a Cissa, com a Cecília Vilares, a gostar das pessoas. Eu era um racionalista, não estava nem aí para o que o outro pensa. Eu comecei a dar importância para o que o outro pensa, como o outro está se sentindo, se o que eu faço, como afeta o outro e como me afeta. E foi um grande aprendizado. E o participar da ABRE, ser acolhido numa associação que tratava no mesmo nível os profissionais, os familiares e as pessoas com esquizofrenia, foi uma experiência inovadora no Brasil e inovadora para mim, né? Eu pude ir construindo significados. Eu pude ir construindo significados na minha vida para fora da doença. E é isso que leva, respondendo a sua pergunta, a uma estabilidade com a esquizofrenia.